Brasil, o automobilismo conta com uma rica e longa história, que deu para o mundo personagens imortais. A série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro, conta essa história, com ricos detalhes e imagens espetaculares. Uma série produzida no Museu do Automobilismo Brasileiro, na cidade de Passo Fundo, no sul do Brasil. Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford caminhões da América Latina. Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S Especial com a história do automobilismo brasileiro. O assunto de hoje, 1000 milhas, desde o começo até os dias modernos. Na década de 50, Interlagos já vivia um movimento intenso de competições. Os monopostos dominavam o cenário. As carreteiras tinham a fama de serem mais rápidas. Os carros nacionais começavam a ser produzidos no Brasil. Enfim, o automobilismo começava verdadeiramente a ganhar força em nosso país. Assim, no ano de 1956, inspirados pela famosa Mille Miglia da Itália, Wilson Fittipaldi, junto com Eloy Guglielmo, organizaram a primeira edição das 1000 milhas brasileiras, prova que contou com o total apoio do Automóvel Clube do Brasil. Foi meu pai que organizou essa prova e a prova foi um sucesso total. E era praticamente a prova do ano, né? Todo mundo esperava a época de 1000 milhas e vinha o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Enfim, a prova era espetacular. Existia uma corrida no mundo que era famosa, até hoje é famosa, tem uma tradição, né? Outro dia teve um evento aqui em São Paulo, fui convidado, a Mille Miglia da Itália, né? A Mille Miglia da Itália era uma vitrine de automobilismo do mundo, né? E o Wilson quis fazer a Mille Miglia no Brasil, então 1000 milhas no Brasil, né? Ele fez dentro de Interlagos, o circuito fechado, foi muito difícil para ele organizar tudo aquilo, naquela época ele não tinha recursos, né? Como hoje que você tem um exército treinado pelo Montagnier, nosso tradicional diretor de prova. Ele se esforçou, conseguiu, ele organizava, ele promovia, ele divulgava, ele fazia tudo. E a 1000 milhas, pela sua importância, pela grandeza que ela veio ter, ela foi usada pelas fábricas de automóvel que viriam a ter ao longo do tempo, com uma vitrine, entende? Porque ela era patrocinada praticamente por tudo que existia do parque industrial de autopeças, e as fábricas usavam aquilo como vitrine. E ela foi o grande trampolim do automobilismo brasileiro. A primeira 1000 milhas brasileiras teve largada ao estilo Le Mans, começando à meia-noite. Os pilotos gaúchos vieram competir com suas poderosas carreteiras, que tinham inigualável potência. A dúvida era em relação à confiabilidade delas. 1000 milhas quando começou, era uma barbaridade, né? Se falar aqui até parece mentira. Cronometragem, você já pensou em fazer cronometragem? 45 carros, 201 voltas, aqueles carros passando, era feito na mão e no olho, né? Cronometragem na mão. Hoje tem fotocélula, computador, funciona tudo sem pôr a mão, né? Então, já viu. Segurança na pista, o Wilson naquela época, ele deve ter se virado como comandante de algum quartel aqui de São Paulo, que em cada curva, cada ponto estratégico de Interlagos tinha uma barraquinha de campanha com 2 soldados ou 3 dentro dessa barraquinha, com hot dog, com uma central no box, que era a única coisa que existia de concreto, e eles tinham uma lanterna vermelha e uma verde, porque toda madrugada Interlagos era nevoenta, Interlagos é entre 2 represas, um vale, e a gente, com aquele sinalização vermelho piscando, é que tinha algum problema, era a única coisa que a gente tinha. E quando estava verde, que estava tudo bom, entendeu? E quando tinha problema, era aquela luzinha, e assim ele se virava.
E improvisava tudo, né? Tudo era improvisado. Era um automobilismo, parecia um farveste naquela época, né? Mas o mundo era daquele jeito. Wilson Fittipaldi, além de organizador, promotor e mestre de cerimônias, também narrava toda a corrida pela Rádio Pan-Americana. Volta e meia ele me citava como presente. Agora um alô para Passo Fundo. O Passo Fundo está na liderança. Alô, Passo Fundo. Vocês estão vencendo a 1000 milhas. Que coisa maravilhosa. Prepare seus corações, etc. E aqui está o representante de vocês, o radialista Meirelles Duarte. De vez em quando eu dava um alô e tal. Ó, pessoal, tô aqui mesmo. Não é blá blá blá, não. De paulista. A festa fora da pista era esquecida dentro dela. Quem corria as 1000 milhas buscava a glória de ser campeão. Um título que diferenciava qualquer piloto brasileiro. Surgiu as 1000 milhas, né? Então aí evoluiu, divulgou mais e deu mais entusiasmo ainda. É indescritível. Não há palavras que possam falar. Vencer numa 1000 milhas brasileiras, naquela época, principalmente em cima de uma carreteira, não existe palavras que possa ser dito. Continuamos com mais histórias das 1000 milhas logo após o intervalo. O público vibrava bastante em cada parada nos boxes. Desde aquela época, o trabalho de equipe era fundamental para o sucesso de carros e corredores. Para vencer as 1000 milhas, era necessário ter um carro forte. E um carro não fica forte sozinho. Comando, nós comíamos a lima, passávamos uma noite inteira com a lima na mão, limando, segurando num torno, dentro de uma oficina, assando linguiça num arame de solda na fornalha para poder passar a noite e dar um pouco mais de... Hoje tem máquina que faz isso, você tem um comando, você bota um outro comando, ele copia. Então os motores realmente não eram bem... Chegava num ponto, ele tremia de arrebentar o parafuso que segurava no suporte. E nós tínhamos que nos adequar àquilo ali. Eu, por exemplo, na época eu era caminhoneiro, não tinha muito tempo, mas sempre a gente tirava uma maneira, se não era de dia, era de noite, e a gente ia ajudar, ia fazer e vamos lá. O trabalho das equipes era evidente também durante a corrida. A que eu participei como chefe de boxe foi a de 61. Foi um trabalho de equipe, não é o trabalho do chefe. Nós tínhamos cronometrista, nós tínhamos uma pessoa, a esposa do Bertão, era que tomava nota volta por volta. Foi cronometrada as 201 voltas. Foi cronometrado todas as paradas para a troca de pneu e abastecimento. Nós tínhamos que ganhar, se não na pista só, também no box. Então é preciso que o box agilize. E nós ganhamos as 1000 milhas em 61 fazendo reuniões à noite no hotel. Nós nos juntávamos num dos apartamentos do hotel e pegamos as médias de quem venceu antes e vimos qual é o tempo que tinha que fazer para poder, e o tempo que tinha que perder de boxe. Tudo isso nós fizemos e funcionou, que foi uma máquina, funcionou certinho. Com isso nós ganhamos as 1000 milhas. Um título das 1000 milhas colocava qualquer piloto a um passo do céu. Nos primeiros anos, as carreteiras dominaram a competição. Nas 10 primeiras edições, 9 vitórias ficaram com esses carros. E quem quebrou essa sequência? Nada mais, nada menos que Chico Landi e Christian Heinz, em 1960, a bordo de uma Alfa Romeo.
Onde tinha corrida, lá estava Chico Landi, e sempre e geralmente entre os ponteiros. Começa a participar também dessas importantes provas europeias com Ferrari, ganhou em Bari, teve uma série de outras vitórias também relevantes. E para variar, na medida em que o automobilismo do Rio Grande do Sul, especialmente, tinha nas carreteiras o seu ponto forte, lá estava também Chico Landi. Ele tinha um bom relacionamento com os pilotos do sul do país também, já conhecia toda a realidade que acontecia na Argentina, trouxe também conhecimento do nível de carreteiras para o Brasil e nessa evolução toda do que acontecia por aqui, lá estava Chico Landi também, desde as primeiras 1000 milhas e participando praticamente de todas elas até os anos 60. Foi vitorioso na equipe Fenemé, que representava a Alfa Romeo no Brasil, nas 1000 milhas de 1960. É uma trajetória de vitórias, ele tinha uma característica pessoal marcante, tinha muita liderança, né? Então, quando se fala em Chico Landi, nós temos que como se diz, tirar o chapéu. Camilo Cristófaro, o as de Canindé, fez dupla com Eduardo Celidônio em 1966. O triunfo deles na corrida marcou a última vitória das carreteiras nas 1000 milhas. A corrida de longa duração realizada em Interlagos, o principal autódromo do Brasil, denominada 1000 milhas brasileiras, realmente é o nosso maior clássico, mesmo tendo havido em alguns anos uma interrupção, mas é uma grife, é um nome e perdura até os nossos dias. Esse Carmanguia Porsche Tacon também participou, não é por outra razão que conserva ainda no dispositivo de iluminação noturna. Agora, com o início dessas 1000 milhas, em 1956, se observa uma evolução que ao longo das décadas e que acaba se destacando pós-período das carreteiras, os carros de produção nacional. Em 1967, a vitória foi de Luiz Pereira Bueno e Luiz Terra Smith, a bordo do Interlagos Mach 1. Esse triunfo marcou a primeira vitória de uma equipe de competições, a Willys Overland. O triunfo de Luizinho marcou também o final da sequência das 1000 milhas, que durou 11 anos desde sua criação. Se considerarmos a segunda metade dos anos 60 e até a metade dos anos 70, Luiz Pereira Bueno, ou Luizinho, foi um dos melhores pilotos brasileiros desse período. Teve uma trajetória que inicia com os Gordines, fez parte da equipe oficial da Willys no Brasil, chegou a andar com alguns monopostos, participou de algumas atrações e eventos que aconteceram envolvendo Fórmulas na América do Sul, e também dá um prosseguimento em corridas na Inglaterra, onde teve algumas participações excelentes. Se houvesse tido um respaldo a nível de patrocínio, ele seguramente teria tido uma carreira internacional brilhante. Depois de um intervalo de 3 anos, a prova retornou em 1970 e em 1973, quando foi vencida pelos irmãos Bird e Nelson Clemente. Bird nos fala de sua experiência. Isso aqui é legítimo, glória imortal mesmo, porque o cara que ganha um negócio desse aqui no Brasil é que nem o cara ganha as 500 milhas de Indianápolis, e para nós isso aqui era fantástico, viu? Após a edição de 1973, tivemos que esperar 8 anos até a próxima realização da maior corrida brasileira. E com ela veio o seu maior vencedor, Zeca Jafone. E a partir do ano de 1969, quando começa a ser fabricado no Brasil um produto da Chevrolet, da Opel alemã, que era no Brasil denominado Opala, se inaugura também um novo período. Ao longo dos anos de 70 e 80, a presença dos Opalas nas 1000 milhas foi muito intensa. Basta dizer que o maior vencedor dessa prova ao longo de todos os anos foi o piloto e hoje construtor de carros da Stock Car, Zeca Jafone. Seu irmão Afonso Jafone também teve inúmeras vitórias importantes. Então, nas 1000 milhas houve uma evolução e que se entende que ela, de certa forma, acompanhou a própria evolução dos carros de fabricação nacional. Realmente, as 1000 milhas
sempre me dei muita sorte nas 1000 milhas. E era uma corrida que eu gostava bastante. Nós tínhamos uma equipe muito coesa, um pessoal que trabalhou comigo muitos anos. Então eu acho que isso que foi sempre o motivo de ter bons resultados. Eu sempre corria com um piloto que era mais ou menos que tinha corri com piloto, não, corri com corredores, que tinha a minha postura mais ou menos e que pensava mais ou menos igual eu, que era o Walter Travalini, que é meu primo, e o Afonso, meu irmão. Corri uma com o Chico Serra, uma com o Reinaldo do Campeiro, com o Luiz Pereira. Não era o Luiz Pereira Bueno, era o Luiz. Então, eu acho que isso daí fez com que desse um resultado aí legal. A primeira das vitórias de Zeca Giafone veio a bordo de um Opala em 1981. A primeira foi muito legal, por dois motivos. Uma porque nós tivemos que trocar o motor e nós acabamos largando em último. E outra porque eu corri, além do meu irmão, eu corri com o Chico Serra, que era um piloto de Fórmula 1 neto. E isso foi muito legal. Primeiro que o Chico saiu de um Fórmula 1 para guiar um Opala, né? Então foi uma corrida especial para mim. Uma corrida dessa, você começa a ver cachorro atravessando pista, você vê um monte de coisas, né? Que por ser uma prova longa, cansativa, e a iluminação também, os faróis daquela época não tinham os faróis de hoje que iluminam muito, né? Naquela época era uma época que Interlagos ainda tinha neblina também, baixava uma neblina forte, tinha chuva no meio da corrida, era uma corrida longa mesmo. Mas eu acho que era muito legal, acho que era uma festa muito legal. Depois vieram os títulos de 86, 88 e 89. Todos se acostumavam a esperar o triunfo dele. Eu corri porque eu gostava mesmo, não era... eu nunca senti pressão realmente por ter que ganhar, porque tinha ganho 2 ou 1 ou 3. Não, eu corria porque eu gostava da corrida, eu achava uma corrida legal. Hoje acho que a 1000 milhas perdeu um pouco, na minha opinião, perdeu um pouco o sentido de... que tinha como uma corrida que ia lá à noite, acampava, quer dizer, tinha todo um aparato, né? Hoje em dia o pessoal já vai lá, faz a corrida de dia, quer dizer, acho que mudou um pouco. Então acho que ela perdeu um pouco acho que é fácil resgatar, porque ela ainda é uma corrida legal, e acho que poderia muito bem se tornar o regulamento para carros fabricados no Brasil. Eu acho que daria para se tornar de novo uma corrida legal. A criação também da Stock Car a partir de 1979, concentrada nesse tipo de carro da linha Chevrolet, que perdura até hoje e é a nossa principal categoria, também é uma prova incontestável dessa tendência que se observou. Tivemos algumas dessas provas também aí já nos anos 90, com a presença de carros da marca Porsche, vencendo provas, com o próprio Wilson Fittipaldi e seu filho Christian, né? Que aliás o nome de Christian se origina do nome de Christian Heinz, é uma homenagem àquele antigo piloto que formou a equipe da Williams e onde o Wilson Fittipaldi também foi um dos melhores pilotos de época. Enfim, é uma evolução que avança, com o ingresso dos protótipos também ao final de 1969 e 70, também começa a haver um certo nível de aceitação da categoria, e nos anos 2000 realmente os protótipos já aí agregando alguns carros de alto nível de desempenho foram predominantes. Essa foi a tendência, as 1000 milhas não está sendo realizada em anos recentes, mas deve retornar, são meras questões burocráticas de nível de organização e regulamento. No ano de 2006, foi realizada a edição de número 50 das 1000 milhas. Uma prova em homenagem aos primeiros vencedores, Breno Fornari e Catarino Andreatta. No grid, presenças ilustres, como a de Nelson Piquet. Eu acho que a 1000 milhas é uma prova bem tradicional, muito bacana, que tem esse glamour todo aqui no Brasil e vale a pena participar. E ainda está mais participando que o Nelson, nós estamos com um carro muito bacana, tivemos um fim de semana aí bem complicado, porque o carro veio, faltou as peças todas, o motor só chegou hoje. Mas vai ser um carro bem competitivo para a corrida. Se a gente conseguir chegar bem na corrida, vai ser muito bom.
No fim da prova, a vitória ficou com o Aston Martin, do quarteto Nelson Piquet, Nelsinho Piquet, Hélio Castro Neves e Christophe Bouchut. Breno Fornari compareceu e a emoção foi a mesma da primeira vitória. Olha, só vivi essa emoção hoje, sendo que vencer a primeira milha também foi emocionante, mas hoje me emociona mais porque não esperava receber essa homenagem que me prestaram. Isso me alegra muito. O Curva do S Especial conclui o programa das 1000 milhas com um fato curioso, mas muito comum entre os pilotos. O maior nome das 1000 milhas tem como ídolo outro vencedor dela. Meu ídolo era o Camilo Cristóforo, porque eu achava ele, naquelas carreteiras dele, eu achava aquilo máximo, eu achava um cara fantástico, né? Porque eu acho que eu nunca guiei uma carreteira, mas acho que guiar uma carreteira, aquilo lá era um troço, devia ser uma coisa muito difícil, muito difícil. Você olhava aquele freio, era tudo a tambor, um motor que tinha 400 cavalos, 300 cavalos, sei lá o que tinha, os pneuzinhos. Aquilo lá eu concordo com o Camilo, aquilo lá precisava ter força e coragem, porque era uma carreteira no sentido da palavra. Então acho que o Camilo foi meu grande ídolo e acompanhei muito ele, muitas provas das 1000 milhas antes de ocorrer nela. O programa Curva do S Especial de hoje fica por aqui. Nos próximos programas vamos falar sobre os carros e personagens que fizeram a nossa história. Obrigado pela audiência e não esqueça, o lugar de correr é na pista. Até lá. Chico Landi é um verdadeiro ícone no automobilismo brasileiro. A partir de 1935, que inicia a sua trajetória no circuito de Chapadão em Campinas, vencendo inclusive. Hoje é mais máquina que piloto. Tem computador para direção, o carro é uma estabilidade fantástica, bate, só faz piruleta, não vira. Antigamente, quando se batia num lugar qualquer, o carro estava fazendo cambalhota. E você tratava de não bater porque senão ele te matava. E na marcha que vai indo, acho que algum dia as corridas de automóvel vai ser com um computador, viu? No box, os pilotos manobram o carrinho. Se tem um desastre, primeiro não se faz nada, escangalha o carro e acabou-se. O Chico Landi, eu não posso dizer, a única coisa que posso dizer do Chico Landi, ele foi meu padrinho de casamento e foi um segundo pai que eu encontrei no Brasil. Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford Caminhões da América Latina.